Olá, quero compartilhar com você mais uma devocional, mais uma vez no livro de Provérbios, dessa feita no capítulo 6, versículo 6 ao 11. Vou ler na Nova Almeida atualizada. O texto diz o seguinte: Vá ter com a formiga, ó preguiçoso. Observe os caminhos dela e seja sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no verão prepara a sua comida, no tempo da colheita ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando vai ficar deitado? Quando se levantará do seu sono? Um pouco de sono, um breve cochilo, braços cruzados para descansar e a sua pobreza virá como um ladrão. A miséria atacará como um homem armado. Eu quero destacar como tema dessa passagem, como devocional para nossas vidas, ó preguiçoso. O trabalho é algo que dignifica o homem. Ele é estabelecido e abençoado por Deus. Engana-se quem pensa que o trabalho seja fruto do pecado, como resultado do pecado e um castigo para a vida do homem. Afinal de contas, mesmo antes da queda de Adão, o trabalho já fazia parte do seu dia a dia. O trabalho só ganhou um peso de labor e fadiga porque, após a queda do homem, ter o pão de cada dia passou a ser resultado de um esforço físico e mental, além da constante lembrança da urgente necessidade do sustento. É verdade que para nós cristãos, além desse esforço físico e mental, também contamos com a graça de Deus, que nos capacita com vigor e saúde, além de ser aquele que abre as portas, como também prospera nossas vidas. Também é verdade que até para realizarmos a obra do Senhor, somos chamados de trabalhadores de sua seara. A realidade é que ainda tem muitos que não compreenderam o valor do trabalho. Esse trabalho, ou esse valor do trabalho para a vida do homem e a sua contribuição é essencial para que se tenha a provisão e o sustento. Agora veja bem, muitos filhos de uma geração de pais modernos não sabem o que é lavar uma louça, varrer uma casa, arrumar os lençóis da cama que dormiram e ajudar nas demais tarefas rotineiras do lar. Esses mesmos filhos crescerão mais tarde com a sensação de que tudo vai chegar muito fácil em suas mãos e que nada vai lhes faltar porque seus pais modernos estarão sempre lá. Porém, ao chegarem lá, se conseguirem chegar lá, esses filhos que cresceram aprenderão o valor, a necessidade e o esforço que o trabalho exige e descobrirão que tudo o que receberam de seus pais modernos veio com essas prerrogativas. É tempo de pensarmos sobre essas e outras coisas para nossos filhos. O mundo ensina que essa geração é diferente da que passou, pois os tempos mudaram e as coisas avançaram. Mas eu continuo pensando e observando que ainda existem as mesmas necessidades que antes. Portanto, o trabalhar para sustentar a si e seus dependentes ainda é atual, moderno e sempre será. A Bíblia não deixa de pontuar sobre esse assunto. Ela leva tão a sério essa necessidade que chama de preguiçoso o que deseja apenas o cochilo e descanso. Ele vai e que, enquanto isso, cruza os braços diante das necessidades que batem à porta. A seriedade se torna ainda maior quando uma realidade é exposta diante que essa preguiça resultará em pobreza e miséria, além de sua surpreendente chegada, assim como um ladrão. Um exemplo é dado pelo sábio Salomão, para que tenhamos uma motivação pedagógica
sobre a importância, urgência e como fazer esse trabalho. A formiga. Um inseto tão pequeno e quase imperceptível tem muito a nos ensinar. Elas não têm chefe, nem oficial e nem comandante. Ainda assim, no verão prepara e ajunta a sua comida, pois sabe a época devida para fazer a sua colheita. O sábio nos convida a observar o exemplo dessas que incansavelmente trabalham. E não fazem isso buscando fadigar-se o resto da vida, acabando com o resto de vida que têm. Mas assim o fazem visando um tempo de descanso, pois isso também é ensinado pelas Escrituras. Citando mais uma vez o reverendo Hernando Dias Lopes, ele comenta essa passagem dizendo o seguinte, abre aspas, o preguiçoso é tratado aqui como uma pessoa cujo único objetivo é dormir e desfrutar os deleites do descanso. Ele quer apenas os confortos da vida e não o peso da responsabilidade. Quer apenas desfrutar as benesses da existência e não a labuta do trabalho pesado. Quer apenas desfrutar da farta colheita do sono sem ter semeado diligentemente com o suor do seu rosto. O preguiçoso anda cansado e tem necessidade de dormir. O trabalho para ele é um castigo. A herança dos preguiçosos é a pobreza. Na crise, faltar-lhe-se-á o necessário. Porque quando todos estavam trabalhando e fazendo sua reserva, os preguiçosos estavam dormindo. Quem cruza os braços para trabalhar e quer apenas gozar os benefícios do sono, sem o peso do trabalho, enfrentará pobreza. A formiga não passa fome no inverno porque laboriosamente ajuntou sua provisão na ceifa. Mas o preguiçoso desfruta os deleites do sono, enquanto os trabalhadores, com fadiga e suor no rosto, sofrem as agruras do sol e o desconforto das chuvas. Porém, no dia da crise, aqueles que se preveniram desfrutarão do trabalho de suas mãos, mas os preguiçosos passarão necessidade. Que sejamos despertados para a urgente necessidade e que tenhamos disposição e entendimento de que o trabalho também glorifica a Deus. Fecha aspas. Que esse seja um alerta para nossas vidas. Que ensinemos nossos filhos o valor do trabalho e possamos viver de maneira digna e plena por meio do suor do nosso rosto, mediante a dependência de Deus, como nosso provedor. Pai querido e santo, obrigado pelo vigor e a força e disposição que o Senhor tem nos dado. E o alerta que o Senhor nos dá agora para a importância de poder trabalhar, ó Deus. Tu és aquele que abre as portas, Tu és aquele que nos dá a vida, Tu és aquele que proporciona o dia para que venhamos desfrutar e, por meio desse dia, buscar o sustento para o nosso lar. Abençoe cada família, cada pai de família, cada lar que neste momento tem passado necessidade, que tem passado por lutas nesse contexto. Que o Senhor, com suas mãos, abençoe e multiplique o pouco que tem chegado e faça com que tenhamos o entendimento e a necessidade de buscarmos, por meio do trabalho, de maneira digna, o pão de cada dia. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.